Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou qual nível da vontade de Deus você tem desfrutado na sua vida? Esse será o tema, o norte aqui para a nossa reflexão, e eu espero de coração que essa palavra abençoe você onde você estiver. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com você. Eu estou falando aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, no Brasil, para todos vocês que forem alcançados por esse vídeo, falantes da língua portuguesa. Louvado seja Deus por esse canal e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Bíblia através dessa ferramenta maravilhosa. Eu quero convidar você para que nós possamos fazer a leitura de um texto muito conhecido e grandemente abençoado, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 12, nós leremos os primeiros versículos desse texto. E o texto sagrado diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos orar juntos? Deus querido, eu quero te louvar pela Bíblia, Senhor. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelas Sagradas Escrituras. É a palavra do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Deus, por esse canal maravilhoso que tem compartilhado a palavra do Senhor em tantos lugares do mundo e em tantas línguas diferentes. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando esse projeto e que o Senhor abençoe cada vida que for alcançada através da palavra do Senhor, sendo anunciada, Deus, na língua de cada um. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida, a família, o ministério de cada pessoa alcançada no nome de Jesus, e que nós possamos experimentar o melhor da tua vontade para nossas vidas. Eu gostaria de iniciar essa reflexão dizendo que o apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre a vontade de Deus, ele classifica a vontade de Deus em 3 níveis diferentes. O texto deixa muito claro que o apóstolo Paulo, ele classifica a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita vontade. E talvez você não tenha parado para pensar qual o nível ou qual a dimensão da vontade de Deus você tem desfrutado. A vontade de Deus para nós, ela não se resume naquela vontade que nós conhecemos como vontade permissiva, aquilo que o Senhor permite acontecer, porque o mundo gira automaticamente. Quando a Bíblia diz que não cai um passarinho de uma árvore se não for da vontade de Deus, necessariamente o Senhor não está ali determinando que o passarinho de tal raça, de tal cor, que está em tal lugar, ele agora então caia daquela árvore e morra. Não é exatamente isso, não é? O Senhor, ele permite que as coisas aconteçam, até mesmo a maldade aconteça. Isso está dentro da permissão de Deus, mas existe uma vontade de Deus que ela é desejada pelo Senhor. E Paulo, quando escreve sobre essa vontade, ele fala acerca de níveis da boa vontade, da agradável e da perfeita vontade do Senhor. A boa vontade de Deus é aquela que nós precisamos. Eu vou explicar e você vai entender com muita facilidade. Para isso eu vou usar muito a figura do pai e do filho, para que você entenda. Como assim, pastor? Nós precisamos dessa vontade. Ela tem muito a ver com o cuidado. Sabe quando o pai tem uma criança pequenininha
E essa criança tem a tendência de ficar colocando o dedo em tudo e ela procura uma tomada. E acha a tomada interessante porque ali tem uns furinhos e ela vai com o dedinho dela ali no furinho da tomada e ela corre um risco, o risco de sofrer um choque elétrico. E se isso acontecer, essa criança pode chegar a óbito, por exemplo, ou ela pode perder parte do dedo, como eu já vi acontecer. Então, quando o pai observa que a criança está indo na direção da tomada, ele entra com o cuidado dele e ele diz para o filho dele, através de uma advertência, ou para a filhinha, que ele não pode colocar o dedinho ali. Então ele fala, adverte e pergunta se ele entendeu. E o filho, às vezes, diz que sim, mas ele é só uma criancinha e ele não entendeu nada. Então, quando menos se espera, lá está a criancinha de novo, procurando o furinho para colocar o dedinho lá dentro e ver o que tem ali, não é? Como o pai sabe que aquilo ali é mal, o que ele faz? Ele vai advertir o filho outra vez, mas dessa vez ele vai pegar o chinelo e vai dar ali uma chinelada no filho, dando uma correção para ele. É uma correção em amor. É uma correção na medida que essa criancinha suporta com toda tranquilidade. Mas para a criança, aquilo ali será algo que promoverá um choro, não é? Trará realmente a noção de que ela está sendo corrigida por algo errado que ela está fazendo. E quando isso acontecer, ela não colocará mais o dedinho lá na tomada. Não porque ela não entendeu o que iria acontecer. Ela não entendeu nada sobre eletricidade. Mas ela entendeu que se ela colocar o dedo ali, o pai dela, que a ama, ele irá pegar o chinelo e dar ali algumas chineladas nessa criança. Perceba bem, o desejo do pai para esse filho ou filha é que esse filho ou filha não sofra um dano, não sofra uma dor, não tenha um problema. Mas a forma de expressar essa vontade para que essa criança compreenda será através de uma correção. Essa correção ela expressa o cuidado. E se nós perguntarmos, isso é bom? Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas é agradável? Não é agradável. Pelo contrário, é até desagradável. Eu posso dar ainda outro exemplo, contando uma história que talvez você mesmo já tenha vivido. Sabe quando você fica doente e você vai ao médico e aquele médico recomenda uma injeção? Nós, aqui na minha infância, conhecíamos uma injeção que todos temiam, era a benzetacil. E quando um médico receitava a benzetacil, meu Deus, a pessoa talvez já chorava só de ouvir aquilo. Por quê? Porque é um líquido que quando penetra, entra queimando e é altamente dolorido. Então, a pessoa ela recebe a injeção, que é boa, mesmo sabendo que não será agradável. Percebe só? Mas é bom para ela que ela tome a injeção. Por quê? Porque aquela substância promoverá o combate da enfermidade e aquela pessoa ficará curada daquela enfermidade. Assim é a boa vontade de Deus. E muitos só experimentam a vontade de Deus nessa dimensão, nessa esfera, porque tem dificuldades ainda em obedecer plenamente, porque tem dificuldades ainda em manter uma pisada contínua, tem dificuldades em continuar o processo de crescimento, de aperfeiçoamento, e aí essa pessoa sofre. Por quê? Porque ela será corrigida, mas a correção é boa. A correção é boa. Eu tenho um caso pessoal
de um sobrinho que para mim ele é como um filho. E ele, durante a infância, foi criado conosco. E eu tive a participação na figura paterna durante muitos anos da infância dele de uma forma muito presente. E houve uma vez que ele já era maior e ele aprontou uma e eu disse que eu não iria corrigi-lo mais. E ele disse para mim assim, pai, tio, ele me chamava de tio Ted, ele disse, tio Ted, por favor, continue me corrigindo. Né? Mesmo que a correção não era agradável, ele já sabia que ela era boa. Que você ame a correção do Senhor. A Bíblia diz que o pai só corrige ao filho que ele ama. Que você ame a correção do Senhor, que é boa. Mas saiba, existem outros níveis da vontade de Deus para você acessar. Então, a boa vontade de Deus é aquela que nós precisamos. Nós precisamos da correção, precisamos do cuidado, ainda que não seja agradável. Mas podemos acessar o próximo nível da vontade de Deus, que é exatamente a vontade agradável de Deus. E aqui o próprio nome já diz, essa, além de boa, é também agradável. Se a boa vontade é aquela que nós precisamos, a agradável vontade de Deus é aquela que nós alcançamos. E alcançamos como? Alcançamos através da obediência. É quando nós já fazemos algo com a consciência de que aquilo é bom para nós mesmos. É quando nós já fazemos algo com a consciência de que aquilo é importante de ser feito, mesmo que ninguém mande, mesmo que não haja ninguém ali observando, fiscalizando, já existe a devida noção de que aquilo precisa ser feito. Se nós compararmos novamente com a relação dos filhos com os pais, é quando o filho faz uma tarefa de casa porque ele sabe que aquilo é importante para toda a família e não precisou ninguém mandar ele fazer. E quando os filhos fazem isso e os pais veem o desejo do coração dos pais, os pais que verdadeiramente amam, é querer agradar esse filho como uma recompensa mesmo pela postura, pela conduta desse filho. Quando nós agimos assim com Deus, Ele é que deseja, de alguma forma, fazer algo para nos agradar. Nós temos episódios que, inclusive, são pontuais, onde nós podemos ver o próprio Senhor Jesus fazendo isso. Quando aquele leproso se aproxima de Jesus, clamando, pedindo ao Senhor que tivesse compaixão dele, o Senhor Jesus pergunta para ele assim: o que você quer? Você quer ser curado? E ele fala: Senhor, o Senhor sabe. E ele, quando fala para Jesus, a resposta de Jesus para ele é assim: olha, eu quero, porque ele pergunta: se o Senhor quiser, eu também quero. E Jesus diz: eu quero que você seja curado. Quando nós realmente, de alguma forma, tocamos o coração de Deus com nossa atitude, e aquele episódio é maravilhoso porque aquele leproso fez um esforço muito grande para poder se aproximar de Jesus, porque ele nem poderia estar ali, ele precisava andar com vestes rasgadas, a cabeça descoberta, e ele tinha que gritar por onde ele fosse. Se tivesse outras pessoas, ele precisaria gritar que ele era imundo. E ele desrespeitou essas regras para poder se aproximar de Jesus. De alguma forma, aquilo tocou no coração de Jesus e ele disse: eu quero curar você. Nós vamos encontrar outros episódios na palavra do Senhor assim, mas o que eu quero te dizer é que quando você agrada o coração do Senhor através da sua vida, da sua conduta,
da sua obediência, quando você já não precisa mais ser policiado por causa do pecado, quando você tem consciência de que o pecado afasta você de Deus. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías diz exatamente isso, que os nossos pecados e as nossas iniquidades criam separação entre nós e o nosso Deus. Quando você tem a devida consciência de que o pecado não é bom, porque ele distancia você do Senhor, você agrada o coração de Deus. E quando você agrada o coração de Deus, você não experimentará apenas a correção ou o cuidado do Senhor, você experimentará o desejo do Senhor em ver você sendo agradado, porque assim opera a vontade agradável de Deus. É quando o Senhor faz por nós algumas coisas que nos surpreendem. É provável, se você já tem um tempo na caminhada cristã, que você já tenha experimentado algo dessa natureza. Algo que marcou a sua vida, como algo que o Senhor fez para você. Eu poderia contar aqui dezenas de testemunhos. Eu vou contar apenas um, por causa do tempo que nós temos aqui para essa reflexão. Certa vez eu estava desenvolvendo um projeto de louvor, gravamos um CD e quando nós fizemos aquele trabalho, a gente precisava avançar. Tinha um projeto agora de fazer a capa, depois tínhamos que lançar o CD e eu não tinha mais dinheiro para nada daquilo. E eu já havia feito o orçamento com um designer que ele fazia capas para muitos músicos evangélicos e o trabalho dele custava um pouco caro para a minha condição. Então, naquela situação, eu desisti de fazer a capa com ele. Um belo dia, aquele irmão me ligou e perguntou se era eu que estava falando. Ele disse, é o Wenderson que está falando, o pastor Wenderson? Eu disse, sim, sou eu. E ele disse para mim, olha, aqui é o Marcos que está falando, não é? Da Imaginar é o nome da empresa dele, não é? E ele disse, olha, Wenderson, nessa madrugada eu perdi o sono por sua causa. E eu já tinha muito tempo que não falava com ele, né? Semanas, talvez já meses que não falava com ele. Eu disse, mas por minha causa? Ele disse, foi. É porque o Senhor, ele me visitou nessa madrugada. E ele falou claramente comigo. Sabe o Wenderson, aquele rapaz daquele projeto, isso tem muitos anos, viu? Aquele rapaz daquele projeto do CD, você vai fazer a capa para o CD dele e não vai cobrar nenhum real dele. Eu desabei a chorar quando ele me contou esse episódio. Não consegui responder ele ali mais nada ao telefone. Precisei desligar a ligação naquele momento e eu fui para minha cama, coloquei minha cara assim no travesseiro e chorei de gratidão por ver ali o Senhor querendo me agradar com a situação. Não era uma correção, não era nada dessa natureza, era o Senhor querendo me agradar. E eu sabia que o Senhor estava fazendo aquilo, confirmando o amor dele por mim, porque minha conduta de vida estava também agradando o coração do Senhor. Na vontade agradável de Deus, o nosso modo de viver precisa ser também agradável para Deus. E se você alcançar esse nível de caminhada na fé, você sairá da esfera apenas do nível da boa vontade de Deus e alcançará essa maravilhosa vontade agradável de Deus. E tem mais. Paulo nos fala da perfeita vontade do Senhor. Aqui nós estamos falando de um nível da vontade de Deus que acontece em resposta à morte do velho homem. Aqui nós estamos falando quando o avanço da nossa jornada, na caminhada da fé, alcançou um nível de maturidade, um nível de entrega tão grande que
a sinergia entre a vontade de Deus e a nossa parecem se fundir. É como quando Paulo diz assim: já não sei se sou eu quem vive ou se Cristo vive em mim. Quando nós alcançamos esse nível, nós estamos falando aqui de um nível que exige realmente muito de nós, uma entrega muito elevada. Ah, irmãos, eu não identifico que eu esteja vivendo neste nível, mas eu já vi muitos homens e mulheres de Deus viverem neste nível, e quando nós vemos é incrível, porque parece que essas pessoas estão vivendo realmente com o coração 100% já no céu, sabe? Apesar de estarem ainda aqui na terra. É incrível quando nós conhecemos alguém assim. O nível de entrega, de dedicação dessa pessoa com o Senhor é elevadíssimo. E o Senhor, ele procura pessoas que realmente queiram alcançar esse nível de entrega e, sem sombra de dúvidas, essas pessoas merecem também um nível mais elevado da vontade de Deus, que é a perfeita vontade de Deus. É quando não há mais nada o que se queixar, não há mais nada que reclamar. É quando tudo que acontece na vida da pessoa, ela consegue realmente glorificar a Deus, não da boca para fora, não, de coração mesmo, porque ela vê, ela contempla em cada momento, em cada episódio, seja ele qual for, a maravilhosa vontade de Deus. Eu não sei em que nível da vontade de Deus você está. A maioria das pessoas ficam muito presas apenas na esfera da boa vontade de Deus. E talvez você esteja perguntando: e como é que eu posso alcançar a agradável e a perfeita vontade de Deus? A resposta está no próprio texto, quando Paulo ele clama, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que nós possamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. A resposta está aqui, para que nós possamos experimentar a agradável vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus cabe a nós nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aqui eu preciso te dizer algo que é verdadeiro. Caminhar com Deus exige de nós muitas renúncias. E quando nós conseguimos renunciar todas as ofertas que chegam até nós de bom grado, de bom coração, nós estamos nos ofertando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós não fazemos isso de qualquer forma, não. Nós fazemos isso através da transformação do nosso entendimento. Eu espero de coração que, ouvindo isso, você consiga permitir que o seu entendimento ele entre em ação. Como eu dei aqui o exemplo durante a minha fala, que quando o pecado opera em nós, ele promove separação entre nós e o nosso Deus. Então eu preciso entender isso e abominar o pecado, e rejeitar o pecado, e renunciar o pecado. Quando eu faço isso, eu dou lugar para a agradável e para a perfeita vontade do Senhor em minha vida. Então, eu quero encorajar você. Permita-se, em nome de Jesus, viver a transformação da sua vida pela renovação do seu entendimento.
se você entender o tamanho do amor de Deus por você, se você entender o plano da salvação, se você entender que de verdade mesmo está em jogo a vida eterna, você permitirá ser transformado pelo seu entendimento. E se você for transformado pelo seu entendimento, você experimentará não apenas a boa, mas a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use essa palavra como um instrumento poderoso para ajudar pessoas ao redor de todo o mundo a viverem a transformação de suas vidas pelo entendimento de que o Senhor quer o melhor para nós, de que existe um céu preparado para os teus filhos, de que aqueles que não entregarem a vida ao Senhor, infelizmente, vão para o inferno. Que o Senhor ajude-nos a entender que tudo o que vivemos aqui é muito passageiro e que o melhor ainda está por vir. Que o Senhor nos ajude a entender o plano maravilhoso da salvação e que nós possamos, ó Deus, desfrutar não apenas da tua boa vontade, mas da agradável e da perfeita vontade do Senhor. Assim eu oro, agradecido ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua vida.